Olá pessoal, tudo bem? Estaremos dando continuidade ao curso de HTML. Hoje iremos aprender sobre o wireframe. Mas o que isso vai envolver agora? Então lembre, a gente estamos aprendendo todas as estruturas do HTML, todas as tags, para depois começar a montar o nosso site. Eu vou fazer uma retrospectiva. Como assim uma retrospectiva? Eu vou começar mais ou menos como se cria um wireframe até agora cada vez que a gente teve. Ou seja, na estrutura antiga. Conforme a gente vai andando, a gente vai pegando a semântica atual, ou seja, a gente vai em versões até chegar ao conceito da última versão do HTML, para ficar mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender como funciona essa transformação de que eu começar já fazendo a estrutura atual. Por que eu vou ensinar desta forma? Da seguinte resposta. Você pode encontrar várias, como eu falei, é uma questão de compatibilidade do mercado. Você pode encontrar vários sites ainda feito isso. Encontra. Resoluções, tags obsoletas, encontras. Mas o que acontece? Você pode, atualizar essas informações, fica mais fácil para vocês. Então vamos lá. Seguinte, perceba aqui que eu tenho uma estrutura, um wireframe de um site, que é de 980 por 1000. O que quer dizer essas medidas? Essas medidas quer dizer da seguinte forma. Antigamente eu não tinha site responsivo. Hoje, porque sou no CS, eu tenho uma grande gama no mercado. Mas para eu fazer isso, para eu chegar a esse conceito, eu tinha que chegar a entender como que era a resolução. Antigamente você tinha monitores tubão de 800 por 600, uma resolução do monitor. Hoje em dia funciona um pouco diferente. Hoje em dia você tem resoluções muito mais altas do que isso. Então vamos só dar uma olhada aqui, ó. Vou diminuir meu zoom, vou botão direito na minha área de trabalho, configuração de exibição. Perceba, eu tenho aqui, ó, resoluções, ó, vídeo, eu tenho as resoluções aqui, ó. As resoluções que o meu monitor aguenta é 800 por 600, 1024, 1280 e 1300. Depende da resolução do seu monitor, pode ter até mais. Lembrando que a primeira resolução que teve, que era antigamente, que era o tubão, que era 800 por 600. Era o tipo de resolução que a gente tinha. A inicial, quando começou a surgir, foi a 1024. Legal. Então o que eu estou fazendo? Porque ó, se você voltar no wireframe que eu estou fazendo aqui, ó, eu coloquei 1028. Eu vou explicar porque eu coloquei 1028. Não, desculpa. Eu coloquei 1800. Eu vou explicar porque eu coloquei 1800. E não coloquei a largura. Deixa eu voltar. Eu não coloquei a largura 1024 direto. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente começar a criar tags. Perceba também por que eu não usei, por enquanto, lembrando, ele está fazendo uma retrospectiva, estamos voltando atrás para entender como funciona. Por que eu já não usei a versão 3.366? Por quê? Da seguinte forma, ainda não aprendi CS, estou aprendendo a estrutura do HTML básico. E o que acontece? Eu estou pegando aqui, ó, é claro, no mercado não existe mais essa resolução aqui, não existe mais monitores com essa resolução. Eu tenho a partir de 1024 para cima. Então eu estou fazendo uma resolução de 1024 início. Por quê? Porque se tiver algum site, algum monitor acima dele, acima dessa resolução, vai ser normal o meu site. Agora, se eu criar uma resolução com 1366 e tiver alguém visualizando o meu site com um monitor de 1024, o que vai acontecer? Vai aparecer uma barra de rolagem aqui embaixo, ó, e não fica legal, não fica atrativo. Lembrando que a gente não aprendeu ainda a responsabilidade do site. Então vamos voltar lá. Ó. Então iremos criar uma resolução mais ou menos, uma wireframe com essa base, onde temos um banner, que vai ocupar essa parte, onde temos nossos menus, onde temos nosso conteúdo e nosso rodapé. Perceba que foi determinado a largura e a altura. Nesse caso, a largura tem grande importância para não aparecer aqui embaixo até o scroll, a barra de rolagem. É mais fácil eu rolar para baixo do que rolar para as laterais. Para o usuário fica mais atrativo. Então vamos lá então. Vamos começar a codificar então. Vamos voltar no nosso Visual Code. Seguinte, vamos abrir um documento só para a gente treinar. Vou vir aqui, ó, abriu.
Vou criar aqui, ó, como é só uma atividade, para a gente entender como é o conceito, eu vou clicar na própria pasta atividade. Ó. Atividade. Vou adicionar aqui, ó. Desculpa. Não vou mudar o conceito aqui, porque essa atividade aqui é de outros... Vamos continuar aqui. Atividades. Vou criar um arquivo. E vou colocar aqui, ó, layout, tabela. Ponto HTML. Layout, tabela. Lembrando que, como eu vou ter várias páginas, o correto aqui, ó, a primeira página que eu tenho seria a index. Porque quando você chamar no seu navegador, ela é a primeira a ser carregada. Por enquanto aqui não tem ainda sentido. Quando a gente começar a fazer o nosso projeto, vai ficar mais fácil. Então, layout, tabela. Vou dar um Enter. Ele abriu aqui para mim. Então, vamos criar nossa estrutura aqui de HTML. Então, vamos lá. HTML. Vou tirar só a parte. Vou colocar logo aqui em português mesmo. PTBR. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa. Iremos desenvolver, ó. Então, opa. Iremos desenvolver, ó, desenvolver um layout em forma de tabela. Opa, legal. Observação, OBS. Não este tipo de recurso não é mais utilizado com as chegadas do CS. Novas tags surgiram, no lugar dela. Que, como eu falei, é intermediário, ou seja, retrô. Estamos aprendendo primeiro aquela época, em HTML4. Estamos por 4.1, que quando surgiu o CSS, que as novas tags que surgiram foram a div e a spam. São no lugar de surgir tags div e spam. Correto. Dando conceito de tableless. Legal. Que é construir layouts sem tabela. Interessante. Então vamos lá. Quais são as configurações que a gente tem? Então, quais são as configurações? Levando em conta da seguinte forma. Então, quais são as configurações? Lembrando em forma a seguinte, as configurações que eu tenho que tomar ciência do monitor, do usuário. Então, são a configuração do monitor, que é a resolução, que a gente chama de resolução. Lembrando, quais são? Antigamente eu tinha a de 800 por 600, correto, que era largura e altura, que muitos ainda que são os tubos, né, que hoje não tem mais tubos. Hoje, no mínimo, são de 1024 por 768 ou superior. Legal. Superior ou superior. Então são esses tipos, lembrando que a gente ainda não sabe site responsivo. Então vamos lá. Seguinte, vamos dar uma olhada no nosso wireframe lá. O nosso wireframe vai ser da seguinte forma. Eu vou ter uma tabela com essa resolução, com essa medida. Então vamos lá. Primeira coisa,
O que eu vou fazer? Eu vou dividir meu site, está sendo dividido meu site, ó, em seção. Meu site está sendo dividido, ó, site está sendo dividido em seções. Quais são? Eu tenho o banner. O banner ele vai ter de 300, então 300 px. Lembrando, a unidade de medidas, se eu não determinar, automaticamente é px por causa da resolução do monitor. Eu tenho outros tipos de medidas no CSS, vai ficar mais fácil. Eu tenho menu. Meu menu, se você olhar aqui, é 50. Ó. Meu menu é 50. Então vamos voltar. 50 px são as medidas. Legal. Eu tenho aqui também, ó, o meu conteúdo. Eu vou colocar meus conteúdos principais. Meu conteúdo principal, então vamos lá. Conteúdo, ele é 500 px. Lembrando de salvar, ó, salva. Legal. Eu tenho meu rodapé, que é 150. Então vamos lá. Eu tenho o rodapé, que é 150 px. Lembrando, estarei fazendo uma configuração mínima. Então a configuração que eu estou fazendo, ó, a configuração, o tanto de pessoas que eu quero acessar, mínima, é de 1024 barra por 768. Lembrando, eu vou mostrar por que eu não usei a configuração completa disso aqui. Eu vou usar a minha configuração aqui, para não dar questão de barra embaixo, essa questão de barra no navegador, eu vou colocar 980. Eu posso diminuir? Posso diminuir. Eu não tenho uma regra específica para isso. Entre 50 px a 60 px você diminui o tamanho total do monitor. Lembrando que o monitor é a resolução que pode chegar aqui, ó, do usuário. Então vamos voltar. Legal. Então são essas configurações. Então vamos começar a configurar nosso wireframe, a nossa tabela. Então vamos lá. Primeiro, a minha tabela, deixa eu voltar aqui. A minha tabela, ela tem essa medida aqui de largura. Então, vamos fazer a tabela. Lembrando que eu posso fazer de várias formas. Eu só estou mostrando desta forma, porque é uma forma que antigamente a gente fazia layouts em tabelas, ficava mais fácil, dava mais complexidade nas tags, mas era assim, era a solução daquela época. Table, abriu. Quantas linhas eu tenho que ter? 1, 2, 3, 4 linhas. Quantas colunas? Aqui você determina. Vou mostrar, por enquanto eu vou colocar uma coluna só. Vou voltar aqui, ó. Vai de cada pessoa, não tem uma regra específica. Vamos voltar. Então vamos lá. Vou colocar TR. Pode ser que depois a gente muda. TR, TD. Legal. Aqui vai ser meu banner. Então, aqui vai ser o meu conteúdo do banner. Eu já vou especificar. Legal. Já vou arrumar as dimensões que eu esqueci aqui. Ó. Vou colocar a borda, só para eu visualizar a borda. Lembrando que isso aqui no CSS, isso aqui está obsoleto, mas no CSS você tem todas essas propriedades que vai te ajudar. O widget. Opa, o widget. Vou colocar aqui, eu falei que é 980, correto? Primeiro eu vou continuar com 980, só para mostrar para vocês. 980. Posso colocar px? Posso colocar px. Se eu não quiser, por padrão já é px no HTML. Altura. Vou colocar a altura aqui por enquanto, ó, 8. Sabemos que a altura do nosso site aqui, ó, se você calcular, vou voltar aqui, ó, 300 com mais 50, com mais 500, com mais 150, ele dá 1000 px. 1000 px. Por enquanto eu vou deixar aqui, ó, a altura padrão do monitor. Você vai ver que ele vai esticar, como se estivesse vazando da medida correta. Então eu vou colocar aqui, ó, 8 ht igual, por enquanto, 68. Vou salvar esse conteúdo aqui, ó. Vou salvar esse conteúdo. Vou só visualizar para ver como está ficando. Vou no navegador, vou abrir uma aba aqui, Ctrl O, abrir uma aba, vou chamar ele Ctrl O, vou até a pasta onde eu salvei,
No meu caso está na minha pasta área de trabalho, diretório área de trabalho, HTML. Se você olhar aqui, ó, atividade, vou descer e está como layout, ó, layout tabela. Vou abrir ele. Abriu. Por enquanto apareceu aqui o banner escrito, aparecia o conteúdo normal, no quadrado. Como que eu sei que essa medida está certa? Lembrando que eu estou com 100%. Ó. E como eu estou fazendo layout, sempre vai ficar aqui, ó, no esquerdo superior. Então eu vou dar um F12 aqui, ó, do navegador, no DevTools, só para eu visualizar. Ó. Vou clicar aqui, ó, na seta, ele vai mostrar as configurações para mim aqui, ó, 980 por 768. Bora, se eu clicar aqui, ele está falando que tem uma linha. Vou fechar e vou voltar o conteúdo de novo. Ó. Vou voltar no Visual Code. Voltei no Visual Code. Lembrando, vou voltar aqui só para mostrar o navegador. Ó. Fiz o banner. Vou fazer o menu. E o menu... Opa, só tem um porém. Olha que interessante. Ó. Eu não coloquei as larguras ainda. As larguras. As alturas, desculpa. As alturas. Então vamos voltar lá e vamos colocar as alturas. Ó. Vou voltar. Lembrando, olha que interessante. Eu posso colocar a altura tanto na TD quanto na linha. Se eu colocar na TD, somente essa coluna vai ficar com 300. Como ela é a primeira, ela vai ser uma hierarquia. Como assim uma hierarquia? Ela vai fazer as outras, se eu tivesse mais colunas aqui, ela vai fazer as outras ficar igual. Como só tem uma, eu vou colocar na própria linha. Lembrando que, ó, ela nem aparece, alguns editores aparecem, e aqui no Visual Code não aparece. Mas, como fala, é global essa altura. Então, vou colocar aqui, ó, 8, vou colocar 300 px. Vou salvar, vou voltar no navegador, vou dar um F5, ó, 300. Não mudou nada. Por que não mudou? Porque não tem mais conteúdo ainda. Então, vamos voltar para o nosso código. Vou fazer o próximo. O próximo, agora, é o menu. Então, TR, abriu, fechou. Vou colocar TD. Vou vir aqui, ó, vou colocar menu só para especificar. Salvei, coloquei menu. Lembre sempre de salvar. Salva, volta no navegador, ó, volta no navegador. Atualiza o navegador. Perceba que ele já começou a aparecer os conteúdos aqui para vocês. Começou a aparecer o conteúdo. Vamos voltar. Se você olhar, dá um F5, dá F5 não, dá um F12. Clique, dá um F12. Clica aqui, ó, na seta e passa em cima. Perceba que ele já colocou a medida aqui embaixo para mim, ó, 974. Opa, por que 974? Porque ele pegou, querendo ou não, uma medida automaticamente. Ó. Ele coloca a medida aqui, mas está ocupando todo o espaço. Vou voltar. Legal. Mas você não colocou a largura. Se eu colocar a largura, não precisa colocar a largura porque eu não vou dividir, mas automaticamente ele está pegando o elemento pi, que é o table. Vou descer. Agora faltou a altura aqui, ó. Então eu vou colocar 8. Qual que é a altura lá? 50. Vai funcionar para mim? Vai visualizar lá? Não vai mudar nada, porque eu não tenho mais conteúdo embaixo. Então vamos continuar. Ó, lembrando, ó, 350. Vamos voltar, vamos colocar aqui agora. Outra linha. Toma cuidado para não se perder, que vai começando a aumentar os códigos. Agora, nosso conteúdo, ó, linha e célula. Vou colocar o conteúdo. Conteúdo. Legal. O nosso conteúdo, qual que é o tamanho? Vou salvar. Vamos visualizar lá no PDF. Ó. É 500, ó. 500. Então, volta para o código e vou colocar a altura 8. Igual 500. Opa, legal, fiz 500. Vou salvar. Volta para o código. Para o navegador, desculpa. Volta para a aba que você tem aqui. Ó. Atualiza. Atualiza. Vou fechar aqui um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Opa, se você olhar, já passou, ainda está passando a borda. Olha que interessante. Antiga, não estava mostrando mais essa. Não estava mostrando isso aqui. Ó. Vou só mostrar para vocês. Ó. Vou tirar aqui o 500. Ó. Tirar o 500. Vou salvar. Vou dar um F5, ó. Só diminuir um pouquinho aqui, deixa eu ver. 760. 700, só diminuir um pouquinho, ó. 760. Ó. Perceba aqui, ó, que não está mostrando a aba. Quando eu começo a aumentar, ele começa a aparecer o scroll aqui para mim, ó. Por quê? Visualmente, ele transbordou a altura do navegador. Eu vou voltar aqui, ó, deixar como estava.
Agora apareceu. Legal. Esse tipo de navegação, de interação com o usuário, pode acontecer. O que não pode acontecer é a interação com o usuário aqui, ó. Que o usuário pede informação. Então vamos lá. 300, vou colocar mais 500 como estava aqui, ó. 300 com mais 50 com mais 500 já ultrapassou a medida aqui, ó. Vou salvar, vou dar um F5, ó. Já ultrapassou. Se você olhar, ultrapassou. Vou dar um F12, ó. Vamos dar uma olhada. Vou clicar aqui, ó. Opa. Voltar, que pegou, ó. Já chegou aqui, ó, no HTML, ó. 680, tá vendo? Opa, olha que interessante. Mas você determinou, se você olhar na parte de baixo, dá uma olhada na parte inferior embaixo aqui, ó. Ele chegou à altura 680, 680. Só que, porém, você falou que a altura máxima dele aqui, ó, é 768. Opa, ou seja, conforme vai aumentando o seu conteúdo, o HTML automaticamente ele muda para você as dimensões físicas que você colocou, ele vai mudando para você. Então, por isso você tem que fazer teste. Então agora isso aqui, ó, é como se você tivesse transbordado um balde. Você pegou um balde de 1 litro e começou a colocar mais de 1 litro lá dentro. Então ela transbordou. Então ela que está determinando a medida agora, o navegador que está determinando a medida agora. Lembrando, ó. Deixa eu colocar de volta, olha lá. 860. Mas por que tem 860? Se você analisar, passou a conta, né? 855. É por causa de um PX, ó. Ele vai pegando por causa dos PX automaticamente. E por causa também, ó, das bordas que tem na lateral. Percebe que tem um espaço aqui, ó. Então automaticamente ele vai calculando. Ele que vai calculando. Então vamos voltar lá. Vou colocar mais, faltou agora o rodapé. Lembrando que no CSS eu tiro tudo isso, ó. Vou colocar o rodapé. TR, TD. E vou colocar aqui, ó, rodapé. Rodapé. Vou salvar. Vamos visualizar lá. Vou fechar só um pouquinho aqui, ó. Salvo e visualiza. Perceba, opa, o rodapé esqueci de colocar aqui a medida. Qual que é a medida mesmo? 150. Então vou voltar lá, ó. 150. Então vou colocar o rodapé. Opa. 8 igual 150. Lembrando, quando chegar isso aqui é uma questão de retrospectiva. Vamos aprender como fazia antigamente, fazer intermediário e fazer atual. Vou salvar, vou voltar, vou dar um F5 lá. Ó. Aumentou o rodapé. Se você olhar, realmente, ó, já tem uma estrutura de um site. Só que, porém, esse site aqui, ó, ele não está centralizado. Onde eu tinha tags antigamente que centralizavam isso aqui para mim. Mas o que acontece? Isso aqui, ó, só está aparecendo essa parte em branca porque no monitor é maior do que 980. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer a resolução do meu monitor ficar com uma resolução mínima para ver como ficava antigamente. Ó. Vou vir aqui em configurações, ó, no meu monitor, vou mudar aqui, ó, para 0.24, que é a resolução mínima. É claro, do tubão não existe mais. Se você quiser colocar, quem tiver, o que vai acontecer? Ó? Eu fiz um site projetado para resolução 0.24 e vou abrir numa tela de 800. Vamos ver o que vai acontecer. Vou manter as alterações. Perceba que ficou é como se estivesse reproduzindo numa tela menor. Vou no meu site. Ó. Olha o tamanho que ficou no site. Ó. Perceba que apareceu, ó, a barra de rolagem. Ó. Isso aqui não é para a barra de rolagem para cima e para baixo é aceitável. Agora, barra rolagem para as laterais, isso não é aceitável. Isso aqui foi resolvido com, é claro, naquela época com a resolução. Então, se eu fiz um site, vou voltar aqui, ó. Se eu fiz um site com uma resolução de 980 por monitor com essa medida, quando o usuário que tem uma medida inferior com essa resolução, acontece isso aqui. Acontece isso aqui mesmo. Agora eu vou fazer a resolução para a pessoa que eu fiz. Então vou voltar, ó. Vou colocar 1024. Voltei, alterei as alterações. Perceba que ampliou um pouquinho a minha tela. Vou voltar lá no meu site, ó. Opa, percebam que ela já deu uma diferença, tá vendo? Ó? Ela parece que está centralizada. Porque meu site foi feito para essa resolução. Então, ou seja, antigamente no site eu fazia uma resolução. Se a pessoa tivesse um site com uma resolução maior,
Daí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer essa resolução aqui, ó, ficar centralizada. Olha que interessante, eu vou aumentar, em vez de aumentar agora a resolução, eu vou fazer o meu site com a resolução total do monitor da pessoa. Então vou voltar no código. Ó. Vou colocar aqui a resolução total da pessoa. 1024. Opa! 1024. 1024. Vou salvar. Vou voltar lá. Vou dar um F5. Opa, olha o que aconteceu. O meu site foi feito uma resolução. Eu usei o pé da letra. O que é o pé da letra? Quer dizer que eu usei certinho a resolução da pessoa. Se eu usei certinho a resolução da pessoa, é claro, você não contava. Querendo o navegador, pega um espaço. O HTML pega em espaço, tudo pega em espaço. Daí fica isso aqui, ó. E para o usuário é uma coisa vamos supor, de pixels, que fica mostrando. Isso aqui é desagradável. Então é por isso que a gente diminui por menos 680 px, ó, 980, vou salvar, para ficar adequado. Só que interessante, eu peguei uma resolução mínima aqui, ó. Hoje a gente tem de 1024 para cima. E se eu pegar uma resolução, igualzinho, recomendável, aqui, ó, vou manter. Olha o que acontece com o meu monitor. Perceba que ele fica aqui, ó. Ele quer dizer da seguinte forma, que o meu site não foi feito. Daí o que acontece? Eu tinha que centralizar, deixar um espaço aqui, um espacinho. Olha que interessante. Vamos dar uma olhada no site, ó. Vou pegar o site do Senac, que é SP Senac. Vou fazer um pouquinho de propaganda. Vamos lá, espera um pouquinho. Até carregar. Olha que interessante, o site do Senac ele tem partes abertas aqui, ó, brancas. Provavelmente a resolução do site do Senac não foi feito para esse tipo de resolução. Então o que acontece? É claro, houve umas adaptações. Se você pedir o site, vou dar um F12 aqui, ó. Vou dar um F12 no site do Senac. Perceba que aqui, ó, eu tenho abas aqui, ó, que é o toolbar aqui que mostra para mim as configurações. Se eu colocar aqui, ó, perceba que eu estou com uma configuração, aqui em cima, eu estou com uma configuração para monitor, para celular, que é 320. Vou colocar uma configuração aqui, ó, de 1024, um monitor antigo. Olha como vai ficar o site do Senac. Ou seja, o site do Senac ele foi feito por um tipo de monitor de 1025. Com a questão do CS, com a responsabilidade, o que aconteceu? Ó, você pode mexer aqui, ó, ele vai te dando, ó, cada tela, ó, uma resolução, ó, um CS. É claro, a gente não chegou ainda nisso. A gente está aprendendo ainda o avanço de cada tela. Então ele está fazendo em forma de tabela para a gente entender o que mudou esse conceito. Beleza? Vamos voltar ao nosso código. Então o que acontece? A gente montou a nossa estrutura e nas próximas aulas a gente estaremos colocando, popularizando. É adequado fazer isso? Não é adequado. Só estamos fazendo para quê? Para entender a evolução do HTML. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Até a próxima aula então, pessoal.